Oi, gente linda! E aí, como é que estamos? Acompanhando esse meu desafio de 30 dias, trazendo 30 diferentes ferramentas baseadas no livro Sendo Você, Mudando o Mundo, que gerou também 30 dias de desafio, onde 30 facilitadores do BINU fizeram 30 gravações com 30 diferentes ferramentas. E cujo link para acessar essa videoaula, esses 30 dias, eu colocarei sempre no descritivo do YouTube e também do Instagram. E a ferramenta de hoje, né, é mais uma pergunta. Então eu digo, cada vez que surge uma pergunta, ela é um desdobramento da ferramenta, uma das principais, que é Seja a Pergunta, viva como uma pergunta, esteja sempre na pergunta. Afinal, a pergunta sempre empodera, né? Então, a pergunta de hoje é: se você não tivesse um passado, o que você escolheria? E toda vez que hoje alguém me fala de passado, eu me lembro de um dos 32 pontos que, na verdade, quando a gente olha, para quem não conhece, axis, barras, quando fala que são 32 pontos, na verdade são 16 em cada lado da nossa cabeça, certo? Então, um desses 16 é um ponto chamado forma e estrutura. E qual é o entendimento do Axis para o que é uma forma e estrutura? Então, forma e estrutura para o Axis é tudo aquilo que pensamos ser importante nessa realidade, né? É a estrutura a partir da qual a gente constrói a nossa realidade com base no passado. É como a gente ficar olhando para o passado para ter certeza de que nós não vamos cometer um erro. Como esses pontos de vista estão lá, bem enraigados, a gente comete o mesmo erro várias e várias vezes, com algumas variações, achando que até está melhorando, só que não está. Porque nós estamos presos ainda nesses pontos de vista do passado. Então eu entendo que o convite dessa pergunta de hoje, se você não tivesse um passado, o que você escolheria? É a gente fazer o seguinte exercício. Imagina que de repente você nasceu hoje, já com esse corpo, com essa idade que você está, não um bebê, como você hoje, certo? Absolutamente sem passado, tá? Ou se de repente, desde o momento do parto até o dia de hoje, você estivesse em estado de coma. Outro exemplo. O que importa é que na sua memória não exista um passado. Não existindo um passado, o que você escolheria? Já que você não tem nenhuma referência. Que no Axis a referência, de certa forma, é essa forma estrutura. Você escolheria a pessoa que você está se relacionando? Você escolheria quem são seus pais? Para quem tem filhos, escolheria seus filhos? Sério isso, né? Pesou? Então pensa no seguinte, para trazer leveza. Seja você. Siga a sua intuição. E aí escolha. Escolha não baseado no passado. Escolha baseada no seu saber. E esse é o convite de hoje, né? Através de uma pergunta, se a gente não tivesse um passado que a gente escolheria. E o meu convite é:
tudo que você for escolher, siga o seu saber. A última coisa que a gente deve levar em consideração para fazer qualquer tipo de escolha é o meu passado. O ideal é que a gente destrua, desconstrua, descrie todo o meu passado e toda a relação que eu tenho com ele. Que de alguma forma a gente abra mão de tudo que nós temos. Todo o nosso patrimônio, todos os nossos relacionamentos, todos os nossos bens. Como se a gente realmente acordasse de um estado tal que nós não tenhamos nada e que a partir de agora a gente começa uma nova vida sendo a gente, sem nenhuma referência, usando apenas o nosso saber. Então essa é a dica de hoje, tá? Uma boa semana, afinal hoje é 19 de janeiro de 2020, um domingo. Uma boa semana para vocês. Espero que amanhã vocês estejam aqui ou em qualquer dia, né, no futuro, assim como eu espero vê-los, conhecer você pessoalmente, tá? Num futuro bem próximo. Um beijo do meu coração no seu coração. Sou Flávio Marcos Lucas, um facilitador de consciência. E também uma conquista que eu tive essa semana junto do Axis. Eu sou oficialmente o embaixador da juventude do Access Consciousness. Isso tem um valor muito grande para mim. O que quer dizer isso rapidamente? Se você quiser levar Access em alguma instituição escolar, em alguma instituição cuidado, que cuide de criança, é muito importante que você tenha essa figura para que ela oficialmente possa falar do Axis nessa local. Ah, Flávio, quer dizer que eu, porque fiz uma classe, inclusive com você, não pode falar? Até pode, mas me convida. Eu convido um outro embaixador, né, para dar um ar de um pouco mais de oficialidade, que aí nós, em função até do nosso preparo, nós podemos ter uma contribuição muito maior para você, para essa comunidade, para essas crianças, que é o mais importante, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês.